Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube, depois de perder para o Santos na Vila Belmiro, com um time bastante reserva, ele tem realmente ali algumas coisas que despertam nos São Paulinos um sinal de alerta. Você fala, peraí cara, o São Paulo é esse timeco aí que jogou contra o Santos? Foi um time muito ruim, né? Jogadas desconectadas, um time não compacto, um time que contou demais, e demais mesmo, com o brilho do goleiro Yang, o goleiro que era bastante questionado até esse jogo do São Paulo contra o Santos na Vila Belmiro. O São Paulo perde, ele acirra um pouco melhor ali a zona de rebaixamento dos caras, mas o tricolor mesmo está preocupado com Libertadores da América. Quando o Crespo é questionado, o Crespo ele tem o que dizer na coletiva, o que nos deixa um pouquinho mais animados. E agora vamos falar sobre tudo do São Paulo e se vai mudar esse sistema de 3 zagueiros também, que tem sido muito importante. A busca por um centroavante que fracassou até agora, ela se mostra cada vez mais urgente e necessária no time do São Paulo. Vamos então falar de tudo que tá rolando aqui agora, vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Faço muito a questão de ter você por aqui, portanto, meus amigos, chega nesse like aí, um likeão pra dar aquela moral, né? E se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, eu faço questão de ter você por aqui, beleza? Então vamos lá, olha só. O São Paulo ele perde pro Santos lá na Vila Belmiro, né? E aí teve aqueles jogadores alternativos, onde jogou o goleiro Yang, tivemos também o Tolói, tivemos ali o Negrutti. Aliás, o Negrutti eu quero começar por ele. Um jogador que teve inúmeras dificuldades de se firmar no time do São Paulo principal. Ele foi preterido em alguns momentos na equipe de base pelo Ibali. Depois no time profissional, o Hugo era um cara que chamava mais atenção do técnico Luiz Ubeldia. E o Negrutti vai ficando meio que para escanteio. Com o Crespo, ele não só jogou, como ele jogou pela zaga lá na direita, na zaga, de zagueiro. E ele conseguiu ser um dos melhores jogadores do time do São Paulo naquele papel de protocolo de posição, sabe? O São Paulo teve alguns caras ali que foram até melhores, não tanto, mas o Negrutti foi um dos melhores do time do São Paulo e acho que vale a pena enaltecer a atuação do rapaz. O Júlio Casares e o Belmonte devem estar preparando a venda dele, né? Ele hoje, depois desse jogo, deve valer acho que 1 milhão, 1,5 milhão de reais aí os caras vão querer vender rapidinho, né? Porque como fizeram com a equipe de base inteira. Mas parabéns pra você, Negrutti, e parabéns demais pro goleiro Yang. Eu acho que vale muito a pena falar do Yang, porque o São Paulo, desde que desde que eu me conheço por gente, eu não vi Valdir Pérez, né? Os mais antigos, meu pai tinha visto o Valdir Pérez e quando ele ia falar do cara, nossa, o Valdir e coisa e tal, era uma coisa impressionante ouvir ele falando do Valdir Pérez. Só que o Valdir Pérez, ele tem um pouco a sua trajetória no São Paulo, não é apagada, mas tipo assim, ele não despertava tanta saudade, porque o São Paulo teve Zete, né, que ganha 2 mundiais, monstruoso, depois teve o Rogério Ceni, que ficou trocentos anos no São Paulo. Então assim, você fala, goleiro é o último problema do São Paulo, mas passou a ser um problema. Tanto que nenhum deu certo. Sidão, Denis, Volpe, Renan Ribeiro, teve um monte, Jean, teve um monte, uma porrada que não deu certo. Até que o São Paulo traz o goleiro Rafael e ele começa a pegar um curso ali de ser um goleiro importante para nossa trajetória, né? É claro que o Rafael ele tem a idade já mais avançada, para goleiro não, mas tem a idade, tá acima dos 35 já, e quando você pensa no Rafael pro futuro, você não consegue idealizar. Fala, meu, no futuro vai aposentar, né? Aí o Yang surge de uma maneira bastante esquisita, é um cara que não consegue dar certo, acho que contra o Sport, ele vai dar um drible, ele perde a bola, uma coisa horrorosa, ele bate roupa ali, vê uns cruzamentos na área, ele bate roupa, sabe quando bate roupa, o cara vai pegar a bola, não achou nada, veio errado, ele tem ali a falta de experiência, que é completamente normal, né, gente? Agora, no gol, fechou o gol, um cara de 2 metros e pouco de altura, alto mais que tudo, parece uma árvore de altura, parece o Courtois de altura, 2 metros, pra goleiro você fala, pode ser o melhor do mundo, ou não ter a mobilidade necessária. Ele mostra ter a mobilidade. Então é uma grandiosa surpresa, um cara maravilhoso que o tricolor tem que dar uma moral. Já tá dando, né? Convenhamos, depois dele falhar contra o Sport, o São Paulo, o Crespo coloca ele de novo agora contra o Santos, na Vila Belmiro, um jogo que não seria fácil, o São Paulo sai com a derrota e o Yang sai como herói. E olha que legal, né? Eu falei bem do Negrutti e também do Yang, e tenho certeza que a maioria, não todos, mas a maioria vai concordar comigo, porque os caras foram
foram destaque. E isso é muito bacana de ver. É Cotia de novo livrando a cara do time do São Paulo. Umas decepções tremendas ali de alguns jogadores que eu nem quero ficar lembrando aqui, mas, por exemplo, o Alisson, sabe? O Wendel. Teve também o Mailton, não foi bem. Esse tem que esperar ainda, mas Alisson já tinha que jogar mais. O Wendel tinha que ter jogado muito mais, nem se fala, né? E Rigoni, Ferreirinha, tudo ruim, tudo mal. Dineno, todos horrorosos. Não dá pra trazer nada de bom ali, só preocupação, né? Porque o Rigoni, que foi péssimo, ele ainda é um cara que pode ser titular quinta-feira contra a LDU. O Ferreirinha, que foi péssimo, é um cara que pode ser titular quinta-feira contra a LDU. Então o Crespo tem que se virar nos 30, porque o próprio Luciano, que tem entrado no time do São Paulo, também tá indo péssimo. Foi péssimo contra a LDU, foi péssimo agora depois de entrar contra o Santos, e o Luciano faz um tempo que o futebol dele caiu o nível. Com o Crespo, quando o Crespo assumiu, muitos caras melhoraram. Pablo Maia, Marcos Antônio, Enzo Dias e o Wendel, o Cedric. Muitos foram melhorando, né? O Crespo, ele parecia que ele tinha encontrado a fórmula mágica do sucesso ali, do posicionamento. Hoje, questiona-se muito 3 zagueiros, eu vou falar sobre isso aqui ainda hoje, porque eu sou o que mais questiona. Questiona-se muito 3 zagueiros num time que tá tendo muita dificuldade de encontrar o resultado e principalmente por conta da queda de produtividade do Ferreirinha, do Luciano. São caras que já estiveram 1000 vezes melhor. O Ferreirinha com o Zubeldia, com o Carpini e o Luciano com o próprio Crespo. Quando o Crespo assume o time do São Paulo e ele começa mexer o tricolor para melhorar aquele trabalho do Zubeldia, o São Paulo estava voando muito por conta do Luciano, Marcos Antônio, Luciano e tal. Hoje, você tira o Marcos Antônio do time do São Paulo, é isso aí, ó. É esse Deus nos acuda. É um time que depende demais do Marcos Antônio. Então, o que tá faltando aqui? O conjunto. E o conjunto é o trabalho do Crespo, né? O Crespo tem que melhorar o conjunto do São Paulo e não ficar só dependente do Lucas voltar, do Luciano fazer 2 gols, do Ferreirinha fazer 2 gols ou do Marcos Antônio tomar conta ali no meio campo. Precisamos do conjunto. 3 zagueiros, sistema de 3 zagueiros, quando os alas não sobem, todo atacante cai de nível. Perceba, Rigoni, irreconhecível. Ferreirinha, irreconhecível. Luciano, irreconhecível. Tapia e Dineno jogando nada. Será que isso aqui é só por culpa dos caras? Porque nós não conhecemos direito Tapia e Dineno, né? Você fala, Tapia e Dineno, não sei nem quem são. Rigoni, o Rigoni é uma incógnita. Jogou bem no São Paulo na primeira passagem, o futebol desapareceu, ele foi vendido, não jogou nada fora do São Paulo e volta pro tricolor agora. Então muitos podem dizer, o Rigoni não presta pra nada. Beleza, vou aceitar aqui num primeiro momento. Dineno e Tapia não conhecemos, Rigoni não presta para nada. Legal. Qual que é a desculpa do Ferreirinha e Luciano estarem jogando essa bolinha? Isso é conjunto. Isso é o trabalho do Crespo, que tem que entrar no eixo melhor e condicionar Ferreirinha e Luciano a jogarem mais. É claro que o Crespo faz um trabalho formidável. O Luciano teve as chances no primeiro jogo contra a LDU, mas ainda assim os laterais estão devendo e muito futebol. Quando tem 3 zagueiros, tem que colocar os alas. Mas tem que ter 3 zagueiros? Você considera que tem que pôr 3 zagueiros? Vem comigo, chega aí, deixa eu olhar as palavras aqui. Não só molhei as palavras com água, mas também tô colocando um cafezinho brabo aqui também. Sugiro que você faça o mesmo, que aí o dia vai ser encorpado. Tá um diazinho chuvoso, né? Tá gostosinho, eu amo dia assim. Só que é o seguinte... Gilba, você trabalha no seu estúdio aí, tá? Eu, quando trabalhava na rua também, amava dia assim, eu fico feliz, não sei porquê. Mas acabou a força, estamos sem energia elétrica, então você vê tudo apagado aqui, não leva mal não, acabou tudo, acabou tudo. Acabou o sinal do celular, sério mesmo. Vamos lá. O vídeo vai subir, nós temos certeza. Então o São Paulo tem que tirar o terceiro zagueiro. O Crespo, o futebol parou, cara. Né? O futebol não parou? Você olha assim, peraí. Crespão, vem cá, você vai colocar aí o terceiro zagueiro contra a LDU, sendo que já está 2-0 pros caras? Juro pra vocês. Mas, ó, juro pelo café. Eu vou jurar pelo café, que pra mim aqui é uma coisa mágica. Se é o Carpini, se é o Zubeldia, eu peço a demissão se entrar com 3 zagueiros contra a LDU. Com o Crespo, eu não vou pedir a demissão, porque eu acho que o Crespo tem muito mais a fazer pelo time do São Paulo. Mas assim, se ele não tirar o terceiro zagueiro contra a LDU,
com o São Paulo saindo, na largada, largando já com 2-0 pros caras, aí é papo de você questionar demais o Crespo, né? Ele tem que ser questionado, porque assim, falta repertório pro Crespo? É repertório que falta? É difícil acreditar que um cara tão vivido no futebol, tão gigante no mundo do futebol, ele não tem repertório nenhum, ele não sabe 4-3-3, 4-4-2, né? Você fecha o olho, coloca uma criança pra escrever a tática do 4-3-3, 4-4-2, o cara escreve. A partir dos 10 anos de idade, escreve 4-4-2, 4-3-3. Aí o Crespo não sabe? Não tem lógica nenhuma, né? Então ele tem que conhecer também essas variações táticas. E ele tem que saber fazer. Não é um técnico de hoje. É um técnico que, quando veio pro São Paulo em 2021, foi campeão paulista, mas ele tinha sido campeão da Sul-Americana já. Então ele foi campeão fora do São Paulo, campeão no São Paulo, vai pro mundo árabe, é campeão no mundo árabe e volta pro São Paulo. Nós estamos em 2025. Sabe, em 2020 ele já era campeão já, Sul-Americana. Então pensar no Crespo agora, já são 5 anos de experiência depois do São Paulo, 4 depois do São Paulo como técnico, colecionando vários e vários títulos. Então tem que tirar esse terceiro zagueiro, ou ele tem que ter alas mais comprometidas que vão lá pra frente. E eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Eu já tô sem nenhuma, zero paciência para com o Wendel, né? O Mailton eu tenho paciência ainda porque o Mailton acabou de chegar. Cédric Soares eu tenho zero paciência e o Cédric tem um outro porém também. Não dá para cobrar do Cédric que ele vá até o fundo do campo e cruze bolas pela idade dele e a característica dele. Dá pra cobrar isso aqui do Casares, do Belmonte, do Muricy Ramalho e do Rui Costa. Falar por que Cédric existe no meu time. Mas nós temos que entender a limitação física do cara. A limitação física advinda da idade dele. A idade dele tá avançada. Então se ele nunca foi um lateral que subisse, eu não sei. No São Paulo não dá nem pra cobrar do cara. Vou cobrar do Casares e do Belmonte. Por que nós temos outro veterano como lateral que não consegue apoiar? E Crespo tem que ser mais homem também nesse ponto aí. Se o Cédric não dá conta, não consegue cruzar uma bola, põe o Mike. Põe o Mike, Crespo. Se não vai dar certo, vai perder paciência, não é culpa sua. Pouco tem de melhor. Agora, você põe 3 zagueiros e Cédric. Põe 3 zagueiros e Wendel e Enzo. O Wendel, eu não aguento mais defender o Wendel, e agora eu vou começar a cobrança, e vai ser cobrança mesmo, né? Porque esse rapaz aí ontem, qual que é a desculpa pra ter jogado a bolinha que jogou ontem? Um cara que foi do Benfica não, o cara que foi do Bayer Leverkusen da Alemanha, o cara que foi do Porto de Portugal, um cara que foi da seleção brasileira, um cara que joga hoje num tricampeão do mundo. O cara é banco do Enzo Dias, que é um jogador bastante questionável. Tem lá a sua raça, sua vontade, sua entrega, tem tudo isso. Mas é um cara que era banco do River Plate até ontem. Então o Wendel, eu tô realmente querendo ver muito mais dele. Mas não é pouco, não é muito. Aí contra o Santos o cara não tá machucado. O cara tinha do lado dele lá o Sabino, que é um zagueiro quase que titular do São Paulo. O cara tinha o Alisson, que é um volante quase que titular do São Paulo. Ele tinha o Rodriguinho, tinha o Ferreirinha. Qual que é a desculpa pra ele não tabelar com o Alisson e Ferreirinha ali na ponta esquerda? Qual que é a desculpa desse rapaz? Tinha o Sabino na zaga. Por que ele joga de lado pro campo? Ele não joga virado pra frente pra correr e driblar e cruzar. Ele joga de lado, postado pra tocar pra trás. O cara joga de lado, preparado pra tocar pra trás a bola. Então é um jogador assim horroroso, horrível até agora no São Paulo. É um cara imperdoável até o momento no São Paulo. Veio de uma maneira carésima, ganhando uma fortuna, foi sem contrato lá com o Porto, mas custou essa diretoria horrorosa também, ridícula, vender o William Gomes, facilitar a venda do William Gomes e do Moreira, para poder trazer o Wendel. O Wendel que chegou a essa bolinha horrorosa aí, essa bolinha patética aí. Então, Wendel, sai fora do São Paulo então, pede pra ir embora e vai procurar clube, já que você não quer jogar aqui. É claro que você não vai. Vai sentar em cima do contrato agora e falar que ninguém me tira. É lógico. Mas tá faltando ser mais homem, né, cara? Tá faltando você ter mais hombridade, mais decência, como a torcida que te apoiou até agora. Força de vontade vem do cara, tá? Não dá pro Crespo querer mais que você. Não dá. Não dá pro Júlio Casares querer mais do que você. Você tem que querer também. Não dá pro São Paulino querer mais que você. Você tem que querer um pouco também.
Então, se você não quiser, eu tomara que você vá embora do São Paulo, sinceramente. E o São Paulo tá fazendo falta aí, centroavante, né? O Tapia não, o Dineno, ele tá beirando o ridículo, infelizmente. Vou falar com todo respeito, tá beirando o ridículo. Está beirando o vexame. O São Paulo com o Marcos Leonardo, é o que eu tô falando pra vocês. Trazer o Marcos Leonardo por 12 milhões de reais para ficar 4 meses, são 3 milhões por ano, né? 3, 6, 9, 12. 3 milhões por mês. Esses 3 milhões por mês, se você avança na Libertadores, já estava garantido já esses 12 milhões. Era só trazer o Marcos Leonardo e falar, temos que ganhar da LDU. Acabou. Aí vai pra semifinal e final. Para ganhar do Palmeiras, Flamengo, River Plate, sei lá quem vai vir, é muito mais fácil com o Marcos Leonardo. Hoje o Luciano não tá conseguindo jogar de centroavante, o Crespo não consegue posicionar o time com os pontas, não consegue, e o Marcos Leonardo não veio de maneira ridícula, segundo informações com o Al Hilal querendo liberar, desde que o São Paulo pagasse o salário do cara. O salário, por coincidência, 2.800, o São Paulo ia ter que pagar 12, e ia dar esses 12 aí. O São Paulo só ia pagar o salário por 4 meses, não é pra sempre. Era separar 12 milhões, falar, eu só preciso classificar aqui na Libertadores que eu pago o Marcos Leonardo até o fim do ano. Era só isso. E nem isso a diretoria do São Paulo foi capaz de fazer. Então é uma coisa assim muito horrorosa. É uma coisa muito ridícula. Vamos torcer pelo melhor, mas olha o São Paulo, o Wendel, puta que pariu. Muitos jogadores aí abaixo da média e o Crespo também péssimo ontem. Ontem péssimo. Tem que melhorar, Crespão. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!